E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para aprender mais sobre o burnout? Então vamos lá. Ainda baseada no livro Burnout, quando o trabalho ameaça o bem-estar do trabalhador, da autora Ana Maria Benevides Pereira, hoje vamos falar sobre de onde vem o burnout. Vocês lembram que no módulo anterior eu comentei que, segundo a autora, o burnout atinge principalmente profissionais cujo trabalho é prestar assistência a outras pessoas? O burnout já foi inclusive chamado de a síndrome do assistente desassistido, ou ainda a síndrome do cuidador descuidado, em alusão à desatenção dos profissionais de ajuda consigo mesmo. É difícil dizer se essa síndrome é um processo ou um estado, se é uma doença ou uma disfunção, pois a resposta para essas questões dependerá da concepção teórica adotada por cada autor para falar sobre o tema. Segundo Pereira, podemos subdividir grosseiramente as concepções teóricas em concepção clínica, concepção sociopsicológica, concepção organizacional e concepção sócio-histórica. Vamos a uma descrição breve de cada uma dessas concepções. Na concepção clínica, o burnout é visto como um conjunto de sintomas: fadiga física e mental, falta de entusiasmo pelo trabalho e pela vida, sentimento de impotência e inutilidade, baixa autoestima, o qual pode levar o profissional à depressão e até mesmo ao suicídio. Para a concepção sociopsicológica, as variáveis socioambientais são coadjuvantes no processo do desenvolvimento do burnout, ou seja, os aspectos individuais associados às condições e relações de trabalho formam uma constelação a qual propicia o aparecimento dos fatores da síndrome, tais como exaustão emocional, a despersonalização e a reduzida satisfação pessoal no trabalho. Já na concepção organizacional, o burnout é a consequência de um desajuste entre as necessidades do trabalhador e os interesses da empresa. Para alguns autores que defendem esta concepção, os agentes estressores são os principais desencadeadores do processo de burnout. Afirmam que os sintomas da síndrome são mecanismos de enfrentamento. E a concepção sócio-histórica dá grande importância ao papel da sociedade, que está cada vez mais individualista e competitiva. Por este motivo, acredita que profissões voltadas para a ajuda e desenvolvimento do próximo são incompatíveis com os valores predominantes da nossa sociedade atual. Bom, a gente pode perceber que, de uma maneira ou de outra, todas as concepções reconhecem a importância do trabalho e da dimensão social relacionadas à síndrome de burnout. Mas agora que a gente já viu um pouco mais sobre de onde vem o burnout, vamos falar a respeito dos sintomas dessa síndrome. Segundo Pereira, a lista é grande quando o assunto são os sintomas de burnout. Então, ela os dividiu teoricamente em físicos, psíquicos, comportamentais e defensivos. Os sintomas físicos: fadiga constante e progressiva, dores musculares, distúrbios do sono, dores de cabeça e enxaqueca, perturbações gastrointestinais, pode ser gastrite, náusea, perda ou aumento do apetite, imunodeficiência, que é a diminuição da capacidade da resistência física, transtornos cardiovasculares como hipertensão, palpitações, etc., distúrbios do sistema respiratório, desde uma simples dificuldade em respirar até uma asma ou bronquite, disfunções sexuais e alterações menstruais nas mulheres. Os sintomas psíquicos: falta de atenção e de concentração, alterações de memória, lentificação do pensamento, sentimento de alienação, sentimento de solidão, impaciência, sentimento de impotência, labilidade emocional, são mudanças abruptas de humor, dificuldade de aceitação, baixa autoestima, desânimo, depressão e desconfiança e paranoia. Os sintomas comportamentais: negligência ou escrúpulo excessivo, ou seja, devido à falta de atenção,
pode vir a descuidar-se das suas atividades, podendo ocasionar ou ser vítima até de algum acidente. Algumas pessoas podem se tornar detalhistas demais para tentar amenizar essa falta de atenção e acabam se tornando extremamente lentas em suas tarefas, em seus afazeres. Aumento da agressividade, irritabilidade, incapacidade para relaxar, dificuldade na aceitação de mudanças, perda de iniciativa, aumento de consumo de substâncias, seja álcool, cigarro ou até mesmo café, comportamento de alto risco, uma tentativa de minimizar o sentimento de insuficiência e, por fim, o suicídio. E os sintomas defensivos. Tendência ao isolamento, seja pela sensação de fracasso ou pelo sentimento de que os colegas é que são responsáveis pela situação atual. Sentimento de onipotência para tentar compensar talvez a sensação de frustração e incapacidade. Perda do interesse pelo trabalho. Absenteísmo, muitas faltas no trabalho. Intenção de abandonar o trabalho. Ironia ou cinismo. É importante alertar que uma pessoa com a síndrome de burnout não necessariamente apresentará todos estes sintomas. O grau, o tipo e o número de manifestações apresentadas dependerá dos fatores individuais e ambientais, assim como a etapa em que a pessoa se encontra no processo de desenvolvimento do burnout. Bom, eu não sei se vocês se lembram dos sintomas de estresse que a gente falou lá no primeiro módulo, mas eles são bem similares aos do burnout. Os sintomas dessa síndrome podem também ser confundidos com os da depressão. Por isso, em nosso próximo módulo, vamos falar um pouco sobre a diferença que existe entre eles. Não perca! Até mais!